Irmãos, a nossa chave do Pix aí para a Irmandade poder fazer as coletas e as ofertas, os dízimos, é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. E os dados bancários estão aí na descrição do vídeo, é só você acompanhar, olhar direitinho, você poderá fazer suas ofertas aí para a obra de Deus, tá bom? Vamos ver a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Onde diz aqui a tentação de Jesus. Tá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Querida Irmandade, é uma palavra bastante conhecida por todos nós, que, acima de tudo, como sempre, o Senhor traz exemplo da sua palavra, da sua vivência, não é? Na sua vida, em toda a sua obra. Ele deu exemplo daquilo que fazia, ele deu exemplo, na verdade, daquilo que apregoava, daquilo que ele desejava passar e como desejava passar. E como desejava informar as pessoas. Então ele ensinava dando exemplo. Não era só mandando, não era só falando. Ele falava: faça assim, como eu faço. O apóstolo Paulo também teve essa grande bem-aventurança de dizer: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. E foi muito feliz nisso, porque ele dava exemplo realmente daquilo que ele fazia. Bem-aventurado, irmãos, quando a gente se permite tocar pelos exemplos, pelas instruções da palavra de Deus. Porque servir a Deus vai muito mais além, mas infinitamente mesmo, muito mais além do que ir à igreja, do que até mesmo orar, do que ouvir ou pregar a palavra. Servir a Deus é algo que deverá fazer parte de tudo que nós somos, como um todo, como um ser, como alguém que está diante de Deus, necessariamente. E isso implica uma série de outros fatores. Isso muda o nosso comportamento, deveria mudar, evidentemente que sempre para melhor. Isso inclui os nossos hábitos, nosso palavreado. Isso muda também a nossa forma de encarar o mundo à volta. As pessoas poderão ver o mundo ou as situações adversas que se apresentam com certa hostilidade. Aquele que teme a Deus, que ama a Deus, já não enxerga assim. Ele sempre procura olhar com um olhar de bondade, um olhar sempre de perdão, buscando sempre a melhor intenção na ação das pessoas. É muito difícil, porque nós não fazemos isso. Comumente a gente olha sempre pelo pior lado. Nunca a gente acha que a pessoa quer ajudar. Sempre acha que ele quer atrapalhar, ou que fez de propósito, ou que tinha outra qualquer intenção. Isso está em nós, esse medo ou essa mania de perseguição. Cristo, como homem, precisava passar por uma série de provações. Como homem, aquela carne, aquele tabernáculo homem, precisou ser provado. Porque, senão, se fosse Deus, Deus não pode ser tentado. Deus não pode ser morto, como ele foi crucificado, teve morte de cruz. Mas o homem Jesus, que a palavra denomina verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ou seja, foi um homem em toda a sua essência, com as suas fragilidades, com os seus medos. Lembra da oração nas oliveiras, antes da crucificação? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele, sabendo o que estava por vir,
pediu ao Senhor que afastasse o cálice dele. O Deus, não, o homem. Aquele que clamou lá no madeiro já crucificado, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Não foi o Deus que clamou. Deus não clama ao próprio Deus. Não disse Deus meu. O homem, Jesus, clamou ao Deus, o seu Senhor, o seu Pai, o nosso Pai. Então, é um exemplo. Ele tinha a vantagem de ser Deus, mas era para a obra do Evangelho. Nas demais coisas, era o homem que tinha fome, era o homem que tinha medo, era o homem que se irava, era o homem que estava se ambientando com aquela grande missão, com todo aquele poder que estava em si. Então ele precisava lidar não só com o poder, mas com a vaidade que o poder traz. Nós sabemos disso. O poder inebria, embriaga, tira do centro, enfim, tira do bom caminho. Irmãos, bem-aventurado você, essa manhã, que está ouvindo essa palavra, e que quando vem sobre a tua vida alguma provação, alguma coisa que você não tem controle dela, você diz, Senhor, fácil não é. Bom de passar a prova, tão pouco. Mas eu sei que se estou sofrendo, o Filho de Deus, por exemplo, sofreu primeiro. E também sei, Senhor, glória ao nome do Senhor, que como tu fosse com ele, tu serás comigo também. Glória a Deus. Mas se essa comparação com Jesus estiver muito distante da tua realidade, são 2000 e tantos anos que nos separam dele, olha para o teu dia de ontem, olha para o mês passado, para o ano passado, para a semana passada, olha para a tua infância, olha para o início da tua carreira e veja se o Senhor já não foi contigo bastante, se o Senhor já não te susteve até hoje, se o Senhor já não te ajudou até hoje. E sabendo disso, receba nessa manhã ânimo da palavra, no nome de Jesus, para você crer que o Deus que foi contigo até ontem será hoje, amanhã e para sempre, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então é uma questão de ver, da maneira que enxergaremos as coisas que estamos passando. Não poderíamos vir aqui ser levianos e pregar para a Irmandade, fica tranquilo, que a tua vida será um mar de rosas. Seria injusto. Seria injusto com os que estão passando provação. Então só você que está ouvindo essa palavra não teria mais provações. Outro que não tivesse a bem-aventurança de ouvir o irmão Rodrigo aqui nesse momento, então passaria. Não é justo. Se a própria palavra diz que a dificuldade vem para o justo e para o injusto, assim como o sol nasce para os dois, assim como a água, a comida, a terra está aí para os dois. E cada um usa da maneira que lhe apraz e arca com as consequências disso. Irmão, irmã, você está sendo tentado, diz o Senhor. Você está sendo também testado. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que Deus nos testa para nos aprovar. Ele permite essas coisas na nossa vida, irmãos, não para nos achar reprovados, não para nos achar entristecidos, humilhados pelo nosso adversário, porque Ele crê, o Senhor sabe que o que há no nosso coração vem de Deus, e Ele quer com isso, queridos irmãos, testificar da sua graça, bendito seja o nome do Senhor, testificar da sua misericórdia e da sua grandeza, amados irmãos. E passando as nossas provações, dizer a todos nós, verdadeiramente tu foste provado, mas eu estou te achando aprovado na minha presença. Glória, glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, o próprio Filho de Deus foi tentado, e ele não foi tentado na fortaleza dele, ele foi tentado nas fraquezas, na fome que ele estava passando, no medo que ele estava passando, nas privações que ele estava passando, irmãos. Em todas as coisas ruins, todas as coisas difíceis que ele já havia passado e que passaria desde o seu nascimento, a perseguição, desde o seu nascimento, o desejo de morte do nosso adversário contra a vida dele. E os irmãos acham que ele não sabia disso? Ele não tinha consciência disso? Então tinha que trabalhar também com a sua mente, trabalhar também com o seu coração. E fazer com que tudo desse certo, gerenciando, gerindo, coordenando, controlando todos os seus pensamentos, os seus medos. E tem alguma coisa diferente de nós, com exceção da missão de salvação do mundo, que nenhum de nós é salvador do mundo, nós somos dependentes da salvação, mas nós temos que salvar a nossa alma, a nossa casa, espiritualmente falando,
salvar o nosso emprego, materialmente falando, salvar a nossa vida, materialmente falando, contra esse vírus tão terrível que está aí. Então não é só uma questão de cuidado, não é só uma questão de foco, é uma questão de gerenciar os nossos medos, de gerir todas aquelas coisas que vêm na nossa mente e que na maioria das vezes depõem contra a profecia da palavra. Deus promete bênção, mas vem o adversário, vem a economia, vem a pandemia, vem o desemprego e diz, mas você está desempregado, mas você está sem dinheiro, mas você está doente, e a palavra dizendo, eu sou teu pastor, nada te faltará. Então, irmãos, é uma guerra, glória ao nome do Senhor. É uma contenda contínua, é uma briga constante da fé contra a incredulidade, e essa tentação, muitas vezes, amados irmãos, nos faz pender para a incredulidade, nos faz pender para a desistência da fé. Por isso que muitos abriram mão da sua fé, muitos tornaram-se ateus, dizendo-se ateus, enfim, irmão, com alguma revolta por alguma decepção, mas a bem da verdade, irmãos, Deus não decepciona ninguém. Nós nos deixamos decepcionar. Nós preferimos acreditar em 10 mentiras do diabo do que numa verdade da palavra de Deus. Mas, no fundo, na essência disso, não é que não creiamos que Deus pode fazer. É que nós sabemos que nós não temos merecimento. E você tem que lembrar-se sempre que nada do que você recebe, que eu recebo, é por mérito. É por graça, irmão. Glória a Deus. Nem a salvação é pelas obras. A salvação é pela graça do unigênito Filho de Deus. Lembre-se disso. Você não precisa crer no teu merecimento para receber alguma coisa. Você tem que crer na misericórdia de Deus que te faz receber isso e mais aquilo, irmão. Nunca você será digno, e nem eu, de dizer, eu posso receber isso de Deus porque eu tenho condição espiritual, porque a minha santidade alcançou um grau que me faz com que eu consiga receber isso ou aquilo. Nunca, irmãos. Nunca, amados irmãos. E o homem Jesus pediu a Deus que afastasse dele o cálice. E foi atendido? Não foi. Morreu crucificado. Não foi atendido. Apóstolo Paulo orou ao Senhor pedindo que lhe retirasse dele um espírito que o esbofeteava. Ele dizendo, pelo qual 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que se retirasse de mim, e ele me respondeu, a minha graça te basta. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Deus permite algumas coisas na nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa boca, para que o nome de Deus seja exaltado em nós, e para que se manifeste a glória de Deus em nós. Irmão, irmã, essa tua tentação não te levará à tua morte espiritual. Essa tua tentação não destruirá as promessas que Deus te fez. Essa tentação não tirará o dom de Deus que está sobre a tua vida. Essa manhã Deus manda a palavra e te diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Glória ao nome do Senhor. E no nome do Senhor, todo mal que te rodeia será repreendido pela santa palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então foi tentado, irmãos, e não cedeu, resistiu. O homem Jesus resistiu. E ele sempre se equiparou junto a nós, sempre se equiparou a nós, sempre tentou se igualar a nós, mesmo com toda a sua grandeza. Ele disse, vou ao Pai preparar-vos morada, porque eu quero que onde eu esteja, estejais vós também. Junto ao Pai, lá na glória. Quando os discípulos arrazoavam entre si, quem de nós será o maior? Ele disse, eu sou o menor, Cristo sou o menor. Sempre dando exemplo, sempre se igualando, glória a Deus. E tanto Deus maravilhoso que a sua glória desce sobre a terra de tempo em tempo, de hora em hora, de momento em momento, e Ele vem falar com a sua igreja, vem animar a sua igreja, vem, enfim, incentivar a igreja a continuar. Irmão, irmã, que o Senhor encha a tua vida de graça e de paz. Que o Senhor encha a tua vida de alegria e de contentamento e de regozijo. E que você possa, ainda que provado, dizer, Senhor, eu estou provado, mas eu não vou ficar toda a vida, Deus vai me tirar daqui, eu vou sair desse calabouço. E o Senhor te diz, prepara-te, eu vou te tirar com mão forte. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, de uma forma inesperada, Deus preparou esse santo culto essa manhã, 11 e pouquinho da manhã, agora são 11h02.
E o Senhor vem falar com a sua igreja e te dizer: não te deixarei, nem te desampararei. Não espere que Deus diminua a tua prova, mas creia, Deus aumentará a tua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Deus aumentará a tua resistência, a tua crença. Deus te porá no coração uma certeza viva de que você está orando ao Deus do céu e da terra, de que você está falando com o Criador dos céus e da terra, com aquele que tudo pode, com aquele que nunca perdeu batalha, amado irmão. Que nunca perdeu batalha, irmã, e não será a tua batalha que será perdida, porque o próprio Senhor diz na sua palavra: minha é a peleja, tua é a vitória. Glória ao nome do Senhor é a peleja, e da igreja é a vitória. Então saiba que o Senhor está pelejando por ti nessa causa, irmão. O Senhor está pelejando por ti nessa causa, minha irmã. Ama o Senhor, teme ao Senhor, teme a sua palavra, crê na palavra de Deus, ora mais, busca mais. Nós estamos sendo empurrados a orar, estamos sendo colocados em oração, já que a gente não vai voluntariamente, o Senhor cria circunstância para que nós estejamos em oração. Essa pandemia é prova disso. Quando vocês viram a gente falar de fazer 24 horas de oração, mas quando a coisa aperta, a gente tem que dar um jeito, tem que fazer, tem que correr, porque estamos ficando maluco, todo mundo doido de medo, de preocupação, de doença. E nós vamos recorrer a quem? Recorrer ao Senhor. Só podemos ir aos pés do Senhor. Então Deus vai criando situações, Deus permite essas coisas na nossa vida para que o seu nome seja glorificado. Essa tua tentação não é para a morte, esse mal não é para a morte, é para a glória de Deus na tua vida. Eu te prometi, eu cumpro a minha palavra, diz o Senhor. Alamaia, a porta que eu abro ninguém fecha, a palavra que foi proferida da boca de Deus não volta atrás sem cumprimento. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, os caminhos do Senhor são incorruptíveis, a sua verdade é escudo e broquel, a verdade de Deus te protege do mal, a verdade de Deus te protege das astutas ciladas do nosso adversário. Ele está te tentando, mas ele já sabe que a vitória é tua. Salvo se você desistir e abrir mão da tua salvação, e abrir mão dos teus sonhos, abrir mão daquilo que você deseja. Não abra mão, irmão, irmã. Fica firme no Senhor. Firma-te em oração, em reverência diante de Deus. Bate na porta da misericórdia. Insiste. Bate até que ela se abra. Clama, chama. Se o cego à beira do caminho tivesse ouvido as vozes que o disseram: cala-te, não incomoda o mestre, ele ficaria cego. Mas ele não tinha negócio com o homem, ele tinha negócio com Deus. Não para de orar, não para de buscar. Que a mulher de Jó falou para ele: homem, até agora retens a tua fé, sentado na cinza, se coçando de caco de telha, cheio de lepra. Até agora retens a tua fé, amaldiçoa o teu Deus e morre, dizendo: acaba com isso. E ele disse: mulher, como uma louca falas tu? Eu recebi tanto bem da mão de Deus, alamaia. Não poderei, porventura, receber também o mal? Até o mal que vem de Deus se torna bem, irmão. Estava focado, meu negócio não é com homem, não é com mulher, nem mesmo com família, falando de salvação, irmão. Pai não salva filho, filho não salva pai, não tem protecionismo, não tem partidarismo, não tem diferença. Somos todos almas iguais perante a presença do nosso grande Deus. E o Senhor te diz: não houve esposo, falando de salvação, não houve esposa, nem pai, nem filho, nem ancião, nem ninguém. O teu negócio é com o céu, irmão. Teu negócio é com a glória de Deus, irmã, serva de Deus. É com Ele que você se relaciona, é ao céu que você ora, é ao céu que você busca. Uns dizem que não tem jeito, outros te apontam de outra maneira tal, outros querem acusar o teu pecado. Jó, quando estava também, irmãos, enfim, passando aquela tribulação, aquela prova, procuraram causa para sua aprovação. Não se preocupe em achar causa, se preocupe em permanecer em oração diante de Deus. O porquê não interessa mais, o porquê não vai mudar o que já começou. Mas busque uma saída. Como você entrou no buraco, agora não precisa mais saber. Procura sair dele.
Busca uma maneira de sair dele. E essa palavra, Ialamanaia, é uma corda de salvação. Essa palavra é uma tábua de salvação. Que no meio desse naufrágio que você está, desse incêndio, desse desmoronamento que está a tua vida, o Senhor vem te dizer: eu continuo contigo, fica firme. Bendito seja o Senhor. Fica firme, porque eu continuo do teu lado. Continuo cuidando de ti, da tua casa e da tua família. Essa tua tentação produzirá em você um fruto de glória. Há árvores, irmãos, que para produzir têm que ser podadas. Sofrem a poda, choram, sangram, mas depois elas frutificam. E a palavra diz que o seu fruto é doce ao paladar. Se Deus te está podando, fica firme no Senhor. Ainda que tu sintas algumas dores da poda, o fruto será doce. Imaginemos, irmãos, uma pessoa que tem o vício das drogas, quando está numa clínica de recuperação, quando está num hospital, alguns chegam a ir para hospitais psiquiátricos, que o vício é tão forte, tão dominador, que a pessoa perde o autocontrole. E quando vem a abstinência, quando vem a abstinência, quando vem aquela ânsia da vontade de usar droga de novo, que desespero, que angústia, e ele pede: me dá droga. E a pessoa diz: não dou, porque você vai se matar. E ele fica nervoso, uns ficam agressivos. E depois, quando aquilo passa, eu já vi com os meus olhos, e graças a Deus que vocês não me deram. Senão seria um reinício sem fim do mal, um abismo chamando outro abismo. Então ele sofre, mas quando aquilo passa, ele diz: graças a Deus, valeu aquele sofrimento. Porque aquele sofrimento passou, mas se eu aceitasse, se eu conseguisse aquele mal, eu iria para um sofrimento que chamaria outro sofrimento, como a palavra diz: um glória chama outro glória, e um abismo chama outro abismo. Irmão, às vezes Deus tira alguma coisa da nossa vida, para nos livrar de um mal maior, irmão. Não fica triste, resiste nesse momento que você está passando falta. E saibam os irmãos, que muitos sentem falta do pecado. Nós sentimos falta do pecado. E o Senhor vem e tira ele de nós, e vem aquela abstinência, aquela ânsia, aquele desejo do mal, que para nós não parece mal, porque o drogado também não acha que está fazendo mal para si. Ele diz: eu paro a hora que eu quiser. Mal sabe ele que essa é a maior mentira do diabo. O diabo finge deixar ele no controle, mas quem está por trás da marionete é o adversário. Aleluia. E o Senhor te diz: fique em paz. Anda-me, surialamaia. Eu vou tirar o controle do inferno da tua vida. Eu vou tirar o controle do adversário da tua vida, das tuas ações. Hoje ele te leva onde quer, hoje ele faz você fazer o que ele quer, mas o Senhor está mandando a palavra e te diz: não vai mais, eu não permitirei mais. Então, amados irmãos, queridas irmãs, no final de todas essas coisas, nós lemos aqui, a palavra diz que então vieram os anjos do Senhor e o serviram. Então, no final da prova, tem vitória. No final da prova, tem exaltação. No final da prova, tem porta aberta. No final da prova, tem cântico de vitória. E o Senhor diz a todos nós essa manhã: no final da tua prova, tem um cântico de vitória preparado para você. E o Senhor te diz: fica firme, porque está mais perto do que você imagina. Está por um fio de linha para cantar a tua senha na fila do milagre. Está por um fio de linha para a sua casa ser exaltada. Resiste! É o final da prova que mais dói, porque é quando nós estamos cansados. É como o Covid. É o final lá no 14, 15, 17 dias, que ele pode se tornar perigoso. Que teu organismo passou 15 dias lutando contra ele e o organismo já está fragilizado, cansado, e alguma coisa acontece que o vírus consegue reverter. É a mesma coisa, irmão. Quanta gente que está no 15º, o pai do irmão Samuel foi assim, estava no fim, já tinha acabado até a quarentena, e faleceu. Irmão, irmã, fica firme, porque o Senhor fortalecerá o teu organismo material e o teu organismo espiritual. E não faltará força para você passar essa batalha. Não faltará força para você passar essa guerra. E o Senhor te repete: eu te darei vitória.
Exaltarei a tua cabeça e te mostrarei que aquele que serve a Deus não deve temer o diabo, irmãos. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus, eterno Deus, nosso Pai celestial. Ajoelhamo-nos diante da Tua presença para Te agradecer por tudo que Tu nos tem feito, por ter aberto as portas do céu para nós, ter aberto também as portas da Tua palavra e fazer, Senhor, com que estivéssemos sempre diante de Ti, fazer com que buscássemos sempre ao Senhor. Boa coisa é adorar a Deus. Boa coisa é servir a Deus. Nós Te adoramos, Te servimos e Te buscaremos de todo o nosso coração. E faremos sempre a Tua vontade, naquilo que Tu requiser de nós. Guarda a Tua palavra nos nossos corações, faze-nos meditar nela e lembrar sempre que tudo que recebemos de Deus não é por mérito, é por misericórdia. E é por misericórdia que nós chegaremos até a Canaã celestial. Senhor, cobre-nos com Teu sangue de justiça e de graça e fortalece o nosso espírito para sempre estarmos diante da Tua santa presença. É o que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.